Então essa é a fé, né? Que é aquilo que nós não vemos, mas já tomamos posse crendo. Diga amém? Isso é fé. Porque aquele que espera ver para depois aplaudir, isso não é fé, né? Ele está vendo, então. Agora aquele que está agradecendo a Deus antes de ver a vitória, isso é fé. Ele tem certeza, ele tem convicção a quem ele pediu e sabe que aquilo que vier de quem ele pediu é para a glória do próprio Senhor Deus. E Deus tem o poder de fazer infinitamente além do que pedimos, pensamos ou até sonhamos. Amém? Por isso que está escrito no Evangelho de Marcos, se não me engano, capítulo 9, que aquele que pedir, acho que é 9 ou 11, não convém agora, não vou buscar essa explicação agora, mas está escrito claramente que aquele que crê, que orar crendo, já pode agradecer, porque assim será convosco. Amém? Se eu não me engano é Marcos 9 ou 11, 23, eu não tenho certeza, mas endereços bíblicos são apenas endereços, né? O importante é a palavra que eu estou dizendo que ela é realmente a palavra de Deus. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se é 11. Marcos 11, realmente. E o versículo é 24. Por isso eu vos digo que pedires orando, crendo, credes que já recebestes, pois assim será convosco. Amém? Marcos 11, 24. É a passagem correta. Mas falando em passagem correta, vamos à palavra dessa noite. Acho que nossas almas com certeza anseiam pelo Senhor. Anseia? A minha alma anela pelo Senhor. A minha carne luta contra Ele. A sua também, pode ser disso aí. Não é nem eu nem você que estamos confessando algo que não esteja na Bíblia. Isso está em Gálatas, capítulo 5. A nossa carne guerreia, luta contra Deus. Às vezes está batido aí, está se sentindo cansado, às vezes desanimado, até para vir ouvir a palavra de Deus. Você acredita que às vezes? Por quê? Porque a tua carne luta contra Deus. Isso está em Gálatas capítulo 5. Mas bem-aventurado é aquele que vence a carne, porque sabe que o seu ser interior não é a carne. Ele vai ser muito mais feliz porque crê num Deus onipotente, que pode inclusive levantar no abatimento. Amém? Nós podemos estar abatidos, mas nunca derrotados. Você crê nisso? A palavra de Deus, Ele promete isso. Podemos estar abatidos sempre, isso é normal. A nossa carne nos abate, mas jamais estaremos derrotados se vivemos em Espírito. Glórias a Deus. Então, em Espírito, vamos abrir a Bíblia Sagrada para começar o culto desta noite, a mensagem da libertação desta noite. Evangelho de João, capítulo de número 8. Acho que os irmãos perceberam, né? Que nós falamos do amor, né? Que falamos da pessoa do meu amado, né? Fomos comprados pelo sangue de Jesus, com um amor tão grande que Ele teve que nos comprar, né? Isso na abertura do culto. Então, nada melhor do que abrirmos esse culto que vai falar de amor, né? O evangelista do amor, né? O Evangelho de João, o evangelista do amor, que é o evangelista João, capítulo de número 13, todos encontraram? Evangelho segundo o evangelista João, capítulo 13, e também o mesmo versículo, 13 também. Estamos juntos? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Glória a Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, aí está o Senhor Jesus falando algo para os seus discípulos, e nós somos os discípulos do século 21. Estamos aqui para aprender do Mestre, e o Mestre disse que nós o chamamos de Mestre e de Senhor, e fazemos bem em fazer isso, porque realmente o Senhor é. Glórias ao nome de Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Pai, nosso amado Jesus, o Filho e o Espírito Santo que habita em nós. Graças a Deus por isso. Então João 13 de novo, eu vou ler de novo. O que está ocorrendo aqui agora? Nesse momento Jesus está lavando os pés dos discípulos, e há pouco um deles disse, não, o senhor não vai me lavar, isso é muito constrangedor, o senhor não vai lavar meus pés não. Aí ele fala, olha, se você não deixar eu lavar, para te lavar os pés, você não tem parte nenhuma comigo. Aí ele fala, então me lava tudo, lava a cabeça, lava o Pedro, o famoso Pedro, né? E nós somos, muitos de nós aqui somos Pedros, né? Então lava tudo. A pessoa fala, não, convém só que eu lave os pés, né? Porque vocês já estão sendo lavados pela palavra que eu vos ensino. Amém? Glórias a Deus. Então, Evangelho de João, capítulo 13, versículo 13, é o momento em que eles ficam constrangidos, porque Jesus está lavando os pés deles. Então Jesus diz assim para eles, versículo número 13: vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou.
Então, amados, se você for observar essa passagem, eu vou até pedir que você volte lá no capítulo, no versículo seguinte, no versículo 14, e vamos até o 17, porque Jesus sabia que no meio de quem lavava os pés, que havia um traidor no meio deles. E Jesus, nesse momento, está dando um ensinamento para eles. Ao lavar o pé dos discípulos, ele está fazendo um gesto de amor para eles, dizendo: olha, vocês estão vivendo como mestre e me chamam de Senhor. Eu sou realmente Senhor, não é só Senhor, não. Esse Senhor, com S maiúsculo, significa dono deles. Então vocês estão me chamando de mestre, de Senhor, e vocês estão fazendo muito bem fazer isso, porque realmente eu sou. E olha só, eu estou fazendo isso para vocês entenderem que vocês têm que aprender a amar uns aos outros. Ele vai falar isso agora. Então esse ensinamento que Jesus está dando ao lavar os pés deles, é para que eles aprendessem a cuidar um dos outros. Era uma parábola ali, era uma metáfora. Ao lavar os pés deles, ele está dizendo: olha, o mestre de vocês, o dono de vocês, está cuidando de vocês. Então, quando esse dono, esse mestre, deixá-los cumprir, não mais o discipulado, porque discípulo, eu ensinei isso na escola bíblica, os alunos da escola bíblica, eles aprenderam. Eu vou ensinar para os adultos também agora, né? Muitas pessoas não sabem qual a diferença de discípulo e de apóstolo. Alguém aqui sabe, sem ser os alunos da escola bíblica? Discípulo e apóstolo, né? Há uma diferença muito grande. Discípulo está sendo discipulado, ele está sendo ensinado, ele é um aluno, um aprendiz, né? Não está pronto para fazer o apostolado, quer ensinar também. Amém, igreja? Então acho que vocês já entenderam, né? Então Jesus tinha muitos discípulos e só 12 apóstolos. Ele escolheu os 12. Só que no meio daqueles 12 havia um que ele já sabia, mesmo lavando o pé dele ali, com todo amor, com todo carinho, ele sabia que no meio dele haveria, no meio daqueles 12 haveria um traidor, que trairia a Jesus, né? Então vamos ver o que acontece aqui nesse ensinamento que hoje Deus nos traz como um culto de libertação. Vai falar um pouco desse amor aí, tá bom, igreja? Ora, versículo 14: se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Olha, ele está ensinando algo aí, né? Esse algo é amar, né? Amar, esse gesto de amor um para com outros. Versículo número 15 agora: porque eu vos dei um exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. E o versículo 16: na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado, que está falando dele mesmo, maior do que aquele que o enviou. Ele se coloca na posição de inferior do Pai, né? Olha a humildade de Jesus aqui, né? Pois que lá em Efésios vai dizer que ele, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, né? Então por isso que você vê aqui que ele está realmente praticando o que foi dito lá em Efésios, né? Ele não usurpou, não quis ser igual a Deus, não ousou fazer isso, né? E aqui está de novo, o versículo agora que eu vou ler, o versículo de número 17. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados vocês, serão muito mais felizes, se a cumprides, ou seja, se as fizeres. Amém, igreja? Então não é só ouvir, né, amados? Nós temos que ouvir a palavra e praticar ela. Se ele está nos mandando amar, porque é um mandamento. Vamos ao versículo de número 34. Um novo mandamento vos dou. Então Jesus não está pedindo nada aqui para nós, amém, igreja? Toda vez que o inimigo vem dizer para você ficar colocando contenda entre irmãos, levar a conversinha aqui, levar a conversinha ali, né? Do corpo de Cristo, sabe essas coisas que acontecem no meio do povo, que não era para acontecer, que é justamente o povo de Deus, né? Mas está chegando o final dos tempos, né? E esse povo de Deus vai chegar uma hora que eles vão estar perfeitamente encaixados, infelizmente, dentro do que nós vamos pregar hoje, que é os sinais dos tempos, o final dos tempos. E há uma passagem, várias passagens que falam como estará lamentavelmente o povo de Deus nos últimos dias. Então nós temos que fazer vigilância, amém, igreja? Então, no nome de Jesus, preste bem atenção aqui agora. Jesus não está pedindo para ninguém amar, não, ele está dando um mandamento. Esse mandamento é esse, ó: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos ameis. Nisto, todos, não pense você que está falando da terra, não, agora ele está falando do mundo, do plano espiritual. Nisto, todos conhecerão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Amém, igreja? No mundo espiritual, Jesus está se referindo à parte maligna. O inimigo jamais vai atacar quando reconhecer alguém que é filho de Deus, é um servo de Deus.
Primeiro que não pode, porque quem está naquele servo de Deus é o próprio Deus. Amém? E segundo, que ele jamais teria essa ousadia, sabendo que vai estar muito mal se fizer isso. Agora, quando o inimigo percebe, reconhece que não há o Espírito Santo naquela vida é apenas mais um religioso, mais um entre tantos religiosos, né? Esse com certeza vai cair terrivelmente nas garras do inimigo, porque o inimigo não vai respeitar nada, muito pelo contrário, ele vai considerar como sendo dele, que ele conquistou lá no Éden pelo pecado de Adão e Eva. Então é escravo dele, é servo dele ainda. Misericórdia, né? Para que nós possamos cair nesse contexto aqui, ó. Nisso, quando alguém pensa que Jesus está falando de coisas terrenas, ele não está. Jesus não vai ficar perdendo tempo em querer mexer no ego de alguém. Olha, o pessoal vai reconhecer vocês como meus discípulos, olha que grande cargo. Não, ele está falando de algo muito maior. Ele quer que o mundo espiritual reconheça você como filho de Deus. Amém, igreja? É isso que ele está dizendo aqui, ó. Se vocês cumprirem o meu mandamento, esse mandamento de amar uns aos outros, vocês vão continuar pecando, vocês vão tropeçar, vão agir erradamente muitas vezes, até porque vocês estão em um processo de transformação, mas o amor faz parte do caráter do cristão. Amém ou não amém? Porque o amor vai suportar tudo, o amor vai passar por cima de uma série de coisas que a tua carne não quer passar. Você está compreendendo, igreja? Então, esse é um culto de libertação, não se esqueça disso. Vamos falar de amor, mas não podemos esquecer que o amor não é o amor do mundo, que é passageiro, que isso é paixão. Nós estamos falando de um amor ágape, de um amor que não pede nada em troca. Esse amor que nós praticamos aqui na terra, deveríamos estar praticando, é um amor para agradar a Deus. É para Ele, é por Ele e por meio dele que esse amor existe em nós. Amém, igreja? Então, nisso eu vos mando, eu vos dou um novo mandamento. Estou dando um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, como eu vos amei. E que também vós ameis uns aos outros, como eu vos amei. Nisto então todos conhecerão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Diga glória a Deus por isso. Amém? Esse amor, amados, deve estar sempre, mas sempre em nosso meio. Porque Deus, se Ele está em nós, Deus é o quê? Amor. 1 João capítulo 4. Se Ele está em nós praticamos o amor. Se nós não estamos praticando o amor, é porque alguma coisa está errada em nós. Primeira carta do apóstolo, esse errado é: apagou-se a glória de Deus, né? Foi-se a glória de Deus. Vamos ver aqui em nome de Jesus. Primeira carta do apóstolo João, lá no finalzinho da Bíblia, quase já chegando em Apocalipse, você encontra as cartas do João. Você leu o Evangelho agora há pouco, nós vamos nas cartas dele agora. Primeira carta do apóstolo João, no capítulo 4, e vamos ler 2 versículos apenas, que vai falar justamente um resumo que nós estamos pregando aqui sobre o amor, esse amor que deve estar em nós. O versículo 7 e o versículo 8. Os amados estão juntos aí? Então olha o que Deus escreve para nós aqui através do apóstolo João. Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amém? Então está aí, ó. Deus é amor. Então nós temos que aprender a cuidar um dos outros, como Jesus cuida de todos nós. E nós temos que vigiar. Eu me lembro claramente, ainda quando eu congregava como diácono, uma pessoa, eu sempre conto essa história porque eu tive um grande aprendizado ali, e com esse aprendizado eu pude ensinar muitos também. E foi o Espírito Santo que me ensinou. Eu congregava ainda como diácono na igreja que eu nasci, os irmãos sabem qual é, e o pastor aquele dia, como várias vezes no início da obra, ele fazia evangelismo, né? E mandava panfletar, e a gente ia em vários bairros justamente para distribuir os panfletos, assim como fizemos várias vezes aqui no bairro, fizemos também na outra igreja, quando tinha a imobiliária, enfim. Esse era o propósito daquele pastor. E aí então, ao sair de uma reunião onde ele nos orientou, fomos umas 12, 15 pessoas, não vou lembrar o número exato, mas é por aí. Quando nós fomos sair, quando saímos, estávamos a umas 4, 5 quadras. Antes de sairmos, o pastor falou: alguém tem dúvida do que eu estou pedindo, como deve ser feito? Todo mundo foi silêncio. Então o silêncio foi sinal de concordância. Quando passamos uns 4, 5 quadras da igreja, uma daquelas pessoas, um diácono, se levantou contra o pastor e fez uma panelinha, começou a chamar o pessoal,
e a questionar uma atitude do pastor. Eu aprendi uma coisa muito grande naquele momento. Me veio uma ira tão grande dentro do meu coração que eu não sabia que era o Espírito Santo. Eu amava, amo aquele pastor até hoje, é meu pastor inclusive, e veio uma ira muito grande ao ver aquele irmãozinho chamando os meus irmãos que acabaram de participar de uma reunião, fazendo uma contenda entre os irmãozinhos contra o pastor. Aquela ira cresceu em mim que eu fui de dedo dele. Eu falei, olha aqui, ó, vamos voltar agora para ver se vai falar sobre o pastor que está falando aqui agora. Nós estamos a 4 e 4. Vamos voltar agora que você acabou, se você está sendo usado pelo diabo, porque nós acabamos saindo de uma reunião, você concordou com tudo que eu falava na reunião, ficou em silêncio e esperou nas costas do pastor fazer isso aí. Isso é de Satanás, não é de Deus. Isso eu te repreendo pelo poder que há no sangue e no nome de Jesus Cristo. Eu me lembro que é o local que nós estávamos, a rua que nós estávamos, quando aconteceu isso. Falei com alto e bom som. E aí ele baixou a cabeça e se envergonhou. E aí depois ele foi lá falar com o pastor. Mas ele aprendeu muito com aquilo também. O que eu estou tentando dizer para a igreja é que a Bíblia diz claramente para nós amarmos uns aos outros, né? E se você vê que alguém inspirado por Satanás é usado para colocar contenda entre irmãos, saiba que isso é a coisa que mais deixa Deus irado. Uma das coisas que mais, diz ele que é abominável. Abominável significa nojento. Colocar irmão contra irmão. E ele fala que 7 coisas ele detesta, mas as 6 coisas ele detesta. Ele cita 6 coisas na Bíblia. Mas a 7ª eu abomino, ou seja, eu tenho nojo, que é ver irmão colocando contenda entre irmãos. Então vigia muito. Se o inimigo quer te usar às vezes, segura a tua língua, irmão. A língua, ela é, como a Bíblia diz, ela é como o timão, né? O leme, não sei como se chama, a direção do navio. Uma coisa tão pequenininha, né? Perto do tamanho de um navio, mas que governa todo aquele naviozão lá. E assim é a língua. Ela tem o poder de dominar coisas muito grandes e causar estragos e grandes. Então nós temos que vigiar nesse sentido aí, tá bom, amados? Vigia mesmo, porque se você realmente quer ser um bem-aventurado, como Jesus disse aqui, ó, se quer ser reconhecido no mundo espiritual como um filho de Deus, conserve a tua boca fechada quando alguma coisa você não concordar, não entender. Eu não concordo com muitas coisas que meu pastor faz até hoje, muitas coisas. Eu já falei isso na frente dele, Paulo, até está gravando então. Mas pergunte se eu vou falar, discutir com ele alguma coisa, ou se por trás dele eu falo alguma coisa. Educadamente, humildemente, quando eu vejo que ele está tomando uma decisão, que eu vejo que vai, eu sou inspirado pelo Espírito Santo, sentar com ele e conversar com ele. E expor a ele meu ponto de vista, e ele não é obrigado a concordar, muito pelo contrário. Ele apenas, eu estou ali para submisso a ele e debaixo da graça do Senhor. Enquanto o ministério estou com ele, desde a noite do meu pastor, eu estou submisso a ele. Se ele tiver agir errado, ele vai ter que prestar conta com Deus. Amém, igreja? Eu não quero prestar conta com Deus do meu grande erro, como Davi teve sabedoria e falou assim: ai de mim, se eu tocar num fiozinho de cabelo de ungido de Deus. E ele podia perfeitamente fazer aquilo com o próprio sogro de Saul, que estava justamente perseguindo Davi, injustamente. E por diversas vezes o diabo usou o melhor amigo, braço direito de Davi, para dizer: Davi, mata esse homem, está aqui, está dormindo, Deus permitiu, está dando a cabeça dele para você, acaba com ele. Ele falou: alto lá, longe de mim, eu tocar num fiozinho de cabelo de ungido. Ou seja, ele é ungido de Deus. Aí nós vamos cair em Romanos 14. Não precisa ir lá, mas há uma passagem bíblica em Romanos 14, que eu estou saindo fora da mensagem para você ter ideia. Aqui é conduzido pelo Espírito Santo, também, amém? Romanos 14 diz assim: quem és tu que julga um servo alheio? É seu esse servo? É seu? Você comprou ele? Não é seu. Quem julga um servo? Quem és tu para julgar um servo alheio? Ele está em pé ou cai? Mas estará em pé, porque as minhas mãos é poderosa para o suster. Diga graças a Deus. Está compreendendo, igreja? Isso aqui é um culto de libertação. Muitas vezes nós estamos envolvidos em laços que nem sabemos os motivos. E os motivos são esses: a nossa língua, a nossa falta de amor ao nosso próprio semelhante. Amém, igreja? Que é parte do mesmo corpo que nós somos. É como se você tivesse uma ferida e aquela ferida está começando a cicatrizar, você vai lá e machuca ela de novo.
Cutuca ela não porque ela está gostosa, coceirinha, porque você quer ruim, você quer cutucar e machucar ela. Isso é irracional. E ela sangra tudo de novo, volta a ficar ferida e pode até ter um problema sério, a tal ponto de matar todo o corpo, se não cuidar. Ela pode virar uma gangrena, pode ter que ser obrigada a cortar aquela parte do corpo, porque você não cuidou direito. Permitiu que houvesse bactérias, não zelou, não cuidou, e é parte do teu corpo. Então é irracional quando um ser humano que diz ser cristão começa a agir dessa maneira com o próprio corpo de Cristo. A igreja está compreendendo? É irracional. Imagine isso no mundo espiritual como é visto. Por isso que Jesus fala: se vos amardes uns aos outros, como eu vos amei, nisto conhecerão que vós sois os meus discípulos. Amém, igreja? A igreja está compreendendo? Você está num culto de libertação? Então, você veio para isso, para ser liberto. Então, toma posse da palavra. Sair daqui e não praticar não vai adiantar absolutamente nada, né? Voltando aqui àquela passagem de que Jesus lavou os pés dos discípulos, eu já li 1 João 4, de 7 ao 8, né? Está anotado aqui, mas já li para os irmãos, já li sim. Que fala justamente a passagem que eu estou explicando, que, né, devemos amar uns aos outros, porque Deus nos ordenou isso, né? Porque Ele amou, né? Mas enfim, voltando àquela passagem que Jesus lava os pés dos 12 discípulos, Ele está lavando os pés deles, sabendo que no meio deles há um traidor, Ele sabe disso. Assim como no nosso meio, quando fala nosso meio, no meio cristão, há o joio e há o trigo. A igreja compreende isso? Então tem que vigiar. O que nós temos que tomar muito cuidado é não confundir os dois. Mas isso é inevitável. Como nós estamos ainda verdinhos ainda na fé, nós estamos prontos para ser recolhidos ainda. Amém? E quando você estiver pronto para ser recolhido, a diferença é muito grande do joio e do trigo. A diferença é grande. O joio, quando ele ficar maduro, ele vai parecer mata. E o trigo ficar maduro, ele vai ter justamente a semente que vai alimentar o mundo, né? É um alimento, na verdade. Então, há uma diferença enorme quando eles são maduros. Mas quando são novinhos, como nós, aí estamos gatinhando ainda na fé, a igreja, é muito difícil saber quais são os que são trigo e quem é o joio no meio desse povo todo. É difícil, mas há. Há porque o próprio Senhor Jesus mostra isso em Mateus capítulo 13. É isso que você tem que compreender. E não convém a você fazer nada a não ser deixar o tempo do Senhor. Amém, igreja? Essa hora é bico fechado, calado. Se você puder orar porque você não sabe reconhecer quem ele é ou ela é, se é um joio, se é um trigo, se você não sabe reconhecer, e é normal que você não saiba, porque ainda é parecido, muito parecido, você deve fazer o quê? Orar. Porque se você não orar, o que vai acontecer? Com a sua atitude errônea, com a sua atitude errada de um canal, você vai acabar cometendo um grande erro, matando um trigo. Amém? Então vigia nessa área. Mateus capítulo 13 e versículo 24. Jesus então vai propor uma parábola para explicar justamente isso que eu estou dizendo aqui, sobre o reino de Deus. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Aqui é um campo de Jesus? Amém, glória a Deus. Está sendo semeada essa boa semente, a palavra, né? Mas dormindo os homens, o mundo jaz dorme no maligno. Mas dormindo os homens, veio o inimigo, o seu inimigo, e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu, frutificou, apareceu também o joio. Os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeastes tu no teu campo boa semente? Por que então tem o joio? Versículo 28, deixa eu ver até onde eu vou, porque a expressão não dura até o versículo 30. E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhes disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhes disse, versículo 29, não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos, até a ceifa. Diga, até o arrebatamento. Amém? Deixai-vos crescer juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, que é o arrebatamento, direi ao ceifeiro, aos anjos: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para queimá-los, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Diga amém?
Está muito clara essa parábola, muito fácil de entender, né, Márcio? Então você sabe perfeitamente que existe o trigo e existe o joio. Em nosso meio pode haver pessoas muito bem intencionadas, pode haver até satanistas. Não num ministério como esse que a gente conhece, a vida praticamente individual todo mundo, mas em ministérios grandes, amados, onde que nem o pastor, a pessoa sabe o nome. Tem alguns irmãos que deixaram essa igreja e estão hoje congregando em grandes ministérios, onde há um número de membros incontável. E aí eu pergunto, e o pastor lá, como é que estão as coisas? Quem é o pastor lá? Sabe que eu não sei, pastor. Mas não é igual aqui, que a gente conversa, bate papo, eu vou na sua casa, vai na minha, não é? Eu nem sei o nome do pastor, aliás, nunca nem conversei com ele. Então são essas coisas que acontecem nesses grandes ministérios, amém, porque talvez, sabe lá o motivo, mas faz parte também, né? Mas não convém eu ficar julgando aqui, falando, estou apenas tentando dizer que é diferente, né? É bem diferente. Mas enfim, o que acontece é o seguinte, essa situação deixa o joio, esses grandes ministérios onde ninguém quase se conhece, malemar se vê ali no culto, né? Esses grandes ministérios, parece que não, mas existem situações terríveis. Há satanista no meio desse povo. E há inclusive um vídeo rolando na internet aí, se você quiser procurar depois você procura, que é um vídeo que eu vi, mandaram para mim, é sobre um cidadão que ele entra, ele faz pegadinhas, né? Ele na verdade é esses blogueiros, blogueiros, gente, é isso? Tem blog, né? Esses blogueiros do YouTube aí. Ele tem um canal onde ele gosta de mostrar escândalos. E ele infiltra dentro de uma igreja. Parece até que é a igreja por irmã nossa, a igreja universal do Reino de Deus, parece. Pelo que eu vi, o modo deles pregarem, o tamanho, a imensidão que era, eu tive a impressão de ser. E esse cidadão, ele entra com uma câmera oculta, alguém fica filmando de longe, não é um só lá dentro para agitar, mas sim vários, porque eles ficam testando, dá para ouvir daí? E agora? Estou um pouquinho mais longe. Então ele está entrando na igreja e falando no microfone que tem perto dele, não são 10 microfones. Mas o microfone capta tudo, está captando o pregador, está captando as pessoas orando, e ele falando. Ele vai avançando, aí, essa aqui não dá que está com o olho fechado. Ah, vou naquela ali, aquela está sentada. Ele está procurando de uma mulher, e vai pegar aquela mulher. Vai fazer uma pegadinha nela, uma pegadinha violenta. E pode arrebentar com a vida daquela mulher. A mulher está desesperada, ele consegue descobrir isso no meio da conversa, que ela está desesperada financeiramente, está ali para buscar financeiramente, e ele então canta ela literalmente e oferece R$5.000 para ela sair com ele, dentro do culto. E está sendo gravado tudo. Está no YouTube, só vocês procurarem lá. E ela nega, fala que não, pelo amor de Deus, eu sou casada, não sei o quê, estou aqui desesperada, mas não esse ponto. Ele começa com palavras sutis, vai conversando, chega a R$10.000. E ela levanta e sai com ele de R$10.000. No meio de tudo. Igreja, isso é coisa séria. Isso, dentro da nossa palavra de hoje, da mensagem de hoje, é exatamente o joio que está no meio do trigo. O diabo envia os seus servos também para trabalhar. É lógico que ele não está nem sabendo o problema do diabo, porque ele nem temor a Deus tem. Mas o diabo conta com isso, né? As pessoas não acreditam que ele exista, mas ele existe. Então, amado, esse é um dos exemplos que eu estou dando sobre o joio e o trigo. E eles estão juntos ali. E ele fala para a mulher, não, eu sou teu irmão, não tem nada a ver. É um nojento. Se você ouvir esse vídeo, você fica enojado. Eu fiquei enojado do que eu vi. E fiquei muito triste por aquela mulher. E eu vou orar por ela, sem saber o nome dela, uma moça. Mas enfim, a outro texto também uma outra coisa que eu já participei, inclusive vivenciei isso, é uma pessoa ser enviada por Satanás só para conquistar uma moça e casar com ela. Chegou a esse ponto, uma pessoa que é do nosso meio, o cidadão teve a ousadia de namorar ela, de casar com ela, depois que casou ele se revelou. Ela falou, eu só queria casar com você para mostrar que agora eu vou te mostrar quem eu sou. E era o próprio diabo. E é verdade, esse fato é real. Eu infelizmente não posso citar o nome da pessoa, não vou fazer isso jamais, mas esse fato aconteceu em nosso meio. Esse cidadão ele teve capricho de namorar, de noivar, de casar, para depois dizer, olha, agora eu vou te mostrar quem eu sou. Era o próprio diabo. Tanto é que não ficaram juntos, tiveram filhos, tudo, mas não ficaram juntos, e hoje, só pela graça da vida dela, a vida dele está arrebentada. Então, amados, tem certas coisas que se parecem muito com trigo, mas não é trigo, é joio.
Então nós temos que vigiar mesmo, vigiar o tempo todo. É o que a palavra diz, olha, a carne é fraca, por isso que você esteja vigiando e orando o tempo todo, em espírito, amém, amém? Então há esse joio no meio do trigo, nós temos que vigiar. Então vou pedir que você vá comigo, por favor, em Jeremias capítulo 17. Pois Deus deixou isso registrado na sua palavra, amados. Repita comigo, maldito é todo homem que confia no homem. Amém? Maldito é o homem que confia no homem. Está aqui, ó, Jeremias 17, versículo 5. Ó. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e que faz da carne o seu braço. Ou seja, está contando com a força, com o poder daquele homem, né? De poder financeiro, seja qual for o tipo de poder, né? Maldito é o homem que confia no homem. Isso é todo aquele também que, agora eu estou bem de vida, estou tranquilo, estabilizei. Aí Deus fala assim, está tudo certinho. Não, aqui não tem como me tirar daqui. Aqui está perfeito, está tudo perfeito agora. Então tá bom. Hoje à noite eu tomo o teu pão de vida. Não adiantou nada, isso é tudo bobagem, tudo vaidade. De vaidades. Isso também é uma parábola que Jesus conta, que é um fato. Você não faz ideia quantos artistas que hoje estão no auge, e que estiveram no auge e morreram de forma trágica, que aconteceu exatamente isso. Deixaram de servir a Deus, muitos eram servos de Deus, deixaram de servir a Deus, porque para servir a carne, para servir ao diabo, sem saber às vezes, muitas vezes sem saber, viu? Fazem pactos, sem saber, vão lá nesses lugares aí, mexer com coisas ocultas, mas mal sabem que estão fazendo pacto com o diabo. Aí quando conquistam o que quiseram conquistar, o diabo falou, a minha parte eu fiz, agora a minha parte é você também. E toma e sempre, vai lá diante de Deus e pede aquela alma. Aí você vai atrás de história, você vai ver N artistas, N personalidades que eram servos de Deus e que hoje as suas almas sabem lá onde estão, né? Mas vamos nos ater aqui a palavra. Maldito é o homem que confia no homem, que faz do seu braço forte, faz do seu braço, a carne do braço, o seu braço, né? Se apoia nessas coisas e aparta o seu coração do Senhor. Então você vê que Deus não condena você ter as coisas, você conquistar, você alcançar os seus sonhos, seus objetivos. A condenação está em apartar-se do coração de Deus. Amém, igreja? Tá? Esse é o grande problema do ser humano. E 90%, eu tenho essa ousadia de falar pela expressão, 90% é desse jeito. Conquista alguma coisa, o coração começa a se afastar de Deus. Infelizmente, né? Então, amados, diga para o irmão do seu lado assim, vamos deixar que aquele que sabe separar, separe o joio do trigo. Amém, igreja? Deixa ele separar, ele sabe separar, nós não sabemos. Nós estamos contando esses fatos para nós ganharmos experiências, são fatos, mas devemos amar as almas, independente de você reconhecer nelas como servos ou não servos do Senhor, trigo ou joio. Isso vai haver confusão sempre, porque é bíblico isso. Nós não temos condições nenhuma de discernir o que é uma pessoa, uma alma, mas Deus conhece o deitar e levantar de cada um. Deus conhece o pensamento antes que vá à mente da pessoa, já conhece. Então vamos deixar para ele fazer isso, né, amados? Amém? Nem Jesus veio, quando ele se fez homem, ele não veio para julgar, ele veio para amar, amém? E amou até a morte. Glórias a Deus por isso. Pois ele estava no último momento ali, e ele ainda pediu, intercedeu pelos seus opressores. Glórias a Deus por isso. Amados, tem uma outra coisa também que Deus mandou falar para vocês. E essa frase, alguém me enviou ontem, se não me engano, foi o meu filho, o Wilson. Cadê o presbítero? Se não me engano, foi você, que mandou para mim uma mensagem com essas palavras, que entrou no meu coração. Aí à noite, quando eu buscava a palavra, o Espírito Santo falava comigo na madrugada, me trouxe à memória aquela frase. Porque muitas pessoas acabam se iludindo com igrejas, né? Achando que aqui só tem santinho. Muito pelo contrário, nós sabemos que há, mesmo que são trigos, eles são novinhos, estão em crescimento. Se você não cuidar de uma lavoura, se Deus não cuidar desses trigos novinhos, eles vão morrer. Então precisa cuidar, né, amados? Então nós temos que entender que se for tudo trigo, glórias a Deus, estão sendo cuidados, eles estão em fase de crescimento, não tem nada, não tem condições ainda, né? Mas precisa de cuidado. Então, e Deus me deu uma revelação uma vez, eu até contei na igreja, que a igreja dele, aqui na terra, como prédio, como congregação, são hospitais. Todo mundo que está aqui dentro está doente. O único que não está doente é ele é Senhor. Até os seus servos que estão aqui nos púlpitos estão doentes. Estão precisando tanto quanto quem está sentado da unção de Deus.
Aliás, se não for uma unção de Deus, misericórdia. E Deus me deu uma revelação disso aí. Porque, amados, Ele jamais vai deixar um totalmente santo aqui na terra. Quando tiver ponto de ser colhido, Ele colhe. Por isso que você vê muitos servos de Deus. Nossa, que era um grande servo, foi recolhido. Glórias a Deus que foi recolhido. Há um grande prazer, é precioso para Deus a morte dos seus santos. Amém? Mas Ele não tem prazer nenhum em recolher uma alma ímpia, uma alma ainda em pecado. Esse não tem prazer nenhum, até porque, infelizmente, na glória não vai morar. Ele sabe que vai ficar eternamente longe dele. Misericórdia, né? Isso é bíblico também, para quem não sabe. Então, amado, quando você vem para a igreja, e você vê coisas acontecendo, olhe pelas coisas que estão acontecendo, pelo amor de Deus. Se alguém disser, mas pastor, o senhor sabe de alguma coisa? Aconteceu alguma coisa? Não, fica tranquilo, porque aqui nós não pregamos porque aconteceu, o que vai acontecer. Nós pregamos porque o Espírito Santo sabe o que está acontecendo, já aconteceu ou vai acontecer. E Ele não conta para a gente. Ele só quer que nós preguemos e vivamos a palavra dele. Amém? Então, em nome de Jesus, quando tiver algo muito pessoal, a gente vai conversar pessoalmente com cada pessoa. Jamais esse servo do Senhor usará o microfone para desabafos ou para fazer coisas pessoais aqui. Jamais. Em nome de Jesus, eu estou comentando aquilo que o Espírito Santo trouxe como mensagem desta noite, e que nós temos que crescer como igreja de Jesus Cristo na terra. Porque há algo acontecendo na terra, que eu vou daqui a pouco falar sobre isso, e isso é um perigo muito grande, e nós temos que vigiar nessa área. Então, quando você ouve alguma conversinha, alguma coisa, ou algo não te agradou, e você sai desse ministério, eu estou falando desse aqui não, qualquer ministério, sai, e sai lá fora falando que saiu por causa disso, apontando pessoas, ou causas, ou situações, na verdade, você está totalmente contrariando a palavra de Deus. Então, nunca permita que isso aconteça com você. Se você entrou pela porta da frente, sai pela porta da frente. Nunca sai pelas portas do fundo. Cabeça erguida e sempre pregando o Evangelho. Silêncio, guardando silêncio em oração o tempo todo. Você está na terra por um motivo, para ser a glória de Deus. Amém? Mas presta atenção no que eu vou falar, Márcio. Essa frase ficou no meu coração, que eu acho que tenho quase certeza que eu acredito que meu filho isso mandou. Se alguém diz que saiu de uma igreja por causa de alguém, é porque na verdade nunca entrou nela por causa de Jesus. Olha que frase de efeito, eu sei que uma vez ele fez. Foi você mesmo. Se alguém sair de uma igreja dizendo que saiu por causa de alguém, olha que frase que mandaram para mim. É porque na verdade nunca entrou nela por causa de Jesus. É um fato. E o diabo já percebeu, amados. O inimigo já percebeu que a melhor estratégia não é perseguir os crentes. Ele já percebeu. Para que eu vou perseguir os crentes? Peraí. Ele pensou, não sei, peraí, eu vou parar de perseguir os crentes. Na verdade, eu vou ficar aliado a eles. Eu vou dar a eles o que eles querem. Os motivos pelo qual eles estão indo nas igrejas. Buscar cura, buscar riqueza, buscar marido, buscar mulher, posição social, ostentação. É tudo o que eles querem. Já percebeu isso. Então eu vou agir nesse meio. Eu vou me meter no meio virtual, no meio das redes sociais. É por aí que eu vou conquistar esses montes de crente. E está acontecendo isso. E cada dia mais, amados, cada dia mais só se prega, só se fala em prosperidade nas igrejas. Cada dia mais. Cada dia mais as propagandas para se chamar cristão, crentes ou almas para as igrejas não é mais a salvação. As pregações ou as chamadas, as propagandas, as mídias alto-falantes nas ruas aí, convidando os panfletos, estão falando de cura, de prosperidade, de riqueza. Aonde está a palavra de salvação, amados? Amém, igreja? Pastor, estou falando uma coisa errada aqui? Misericórdia, isso é o que está mais acontecendo, a pregação sobre salvação, sobre o amor de Jesus, para cada dia com menos espaço. Dá licença, Senhor Jesus, o negócio aqui é pregar para esse povo é prosperidade, que eles vão ser prósperos, que eles vão ter carro, que eles vão ter mulher, que eles vão ter homem, que eles vão ter cura, que eles vão conquistar tudo aqui. E a disputa nas igrejas? Está uma disputa de quem constrói a maior igreja. A igreja que eu construí uma igreja lá para 3.000 membros. E a minha construiu para 5.000. E isso não é nada, a minha agora é 10.000 membros. Lotados templos de prosperidade. Falou em prosperidade, lotado.
mas anunciar o reino e a salvação, misericórdia. E está levando o mundo, amados, a uma direção profética. Isso tudo está acontecendo, está levando, conduzindo o mundo para uma direção profética, as quais estão anunciadas aqui, ó. Vamos lá juntos em nome de Jesus. Por exemplo, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, ou simplesmente segunda Timóteo, no capítulo de número 3, há uma profecia aqui, ó. O apóstolo Paulo escreve uma carta a Timóteo, profetizando o seguinte, ó, capítulo 3 de 2 Timóteo. Estamos juntos aí? Eu ainda não, estou em 1 Timóteo, agora eu estou em 2. Sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, algumas traduções falam tempos trabalhosos, né? Porque haverá homens amantes de si mesmos, egoístas, né? Avarentes, só pensam em dinheiro, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. E o versículo, deixa eu ver se acabei mais, meu pai. Mais, pai? Onde está aqui? 2 Timóteo, versículo 4 também. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres, olha, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Misericórdia. Olha o versículo 5. Tem até aparência de piedade, mas eles negam a eficácia dessa piedade. Então, destes afastam-se. Amém? Aí as Escrituras revelando com profecia como pareceria o povo dos últimos dias. Tá? E os homens vão ser desse jeito. E é um que está muito parecido com o que nós estamos vendo já no mundo, né, amado? Vai em Isaías capítulo 30, também muito conhecido dessa igreja, porque Deus manda sempre ler essa passagem. E por que Ele manda sempre ler? Porque Ele está preocupado com alguma coisa, né? Essa preocupação de Deus é com a nossa salvação. Aqui vai falar agora do que o Timóteo vai falar do mundo, né? Ele acabou de falar do mundo, o mundo está assim. Agora, Deus revela através do profeta Isaías, no capítulo 30, como estará o povo dele nos últimos tempos. E, olha aqui, ai dos filhos rebeldes, então está falando do povo de Deus. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim, e se cobriram de uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado. Versículo de número, deixa eu ver onde eu vou aqui, versículo 2, que descem ao Egito, ou seja, vão lá para o mundo, sem perguntarem a minha boca, para se fortificarem com a força do faraó, e para confiarem na sombra do Egito. Misericórdia, né? Versículo 9 ao 14, porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, que é a palavra, que dizem aos videntes, não vejais, e aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto, o que é certo, dize-nos coisas aprazíveis, e tende para nós enganadoras lisonjas, ou seja, profetiza-nos ilusões. Versículo 11, desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, fazei que deixe de estar em nosso meio esse santo de Israel. Misericórdia. Olha só como Deus revela que seria o povo, será o povo dos últimos dias, o povo de Deus, amados. Pelo que assim diz o santo de Israel, visto que rejeitais esta palavra e confiais na opressão e na perversidade, sobre isso vos estribais. Versículo 13, por isto esta maldade vos será como parede fendida, rachada, que forma uma barriga, desde o mais alto sítio, e cuja queda se virá subitamente em um momento. Sabe aqueles muros altos, rachadinhos, que começa a ficar esquisito? A qualquer momento aquele muro cai. Então o que vai acontecendo aqui, ó, é o que está acontecendo com as pessoas que são filhos de Deus, que estão deixando, confiando mais no mundo que em Deus, né? Então a sua maldade vai ser como uma parede que está rachada, fendida, e que forma uma barriga, ou seja, fica meio deslocada, lá do mais alto sítio, ou seja, até a altura, de baixo até alto, e cuja queda virá subitamente, de repente, em um momento, e ele o quebrará, como se quebra o vaso do oleiro, e quebrando-o, não se compadecerá, nem se achará entre seus pedacinhos um que sirva para tomar fogo do lar, e para tirar da água, tirar água da poça. Misericórdia, né, amado?
Então está aí, revelado pelo Senhor, como será os povos de Deus no final dos tempos. Mateus 24, nós já vamos lá, por favor. O próprio Senhor Jesus agora vai estar profetizando sobre o final dos tempos. Vimos Paulo falando, vimos Isaías falando, agora vamos ver o próprio Senhor Jesus, pessoalmente, ele diz essas palavras sobre o final dos tempos. Mateus capítulo 24, e o versículo número 11 e 12. Estamos juntos? Vamos chegar lá. Também estou chegando. Cheguei aqui. Mateus 24, versículos 11 e 12. Maria do Pão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, que é a maldade, o amor de muitos, ou quase todos, se esfriará. Está aí, ó. A palavra de Deus revelando claramente. E por se multiplicar a iniquidade, a maldade na terra, o amor de quase todos se esfriará. A Bíblia diz, amados, sobre uma apostasia que vai haver nos últimos dias. Você sabe o que significa apostasia? Alguém que sabe? Apostasia é uma atitude de negação de fé, renúncia, misericórdia. É aquele que um dia falou assim: eu aceito Jesus como Salvador, agora eu quero descer as águas, Senhor, eu aceito, vou sim, 5 batismos, sim, desce as águas, está tudo maravilhoso. Aí sabe o que acontece? Ele apostata, ele renuncia a fé, abandona a fé. Então, a palavra revela que nos últimos dias a apostasia vai aumentar de forma terrível na terra. 1 Timóteo, agora, por favor. A renúncia da fé, misericórdia. Os sinais estão acontecendo, amados. Estão aí para quem quiser ver. Jesus está às portas, realmente. 1 Timóteo, capítulo 4. Versículos 1 e 2. Mas o Espírito, que é o Espírito Santo, expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, renunciarão à fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Versículo 2: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Misericórdia. Vai em 2 Tessalonicenses agora, por favor, volta um pouquinho, você vai encontrar a segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Só que você vai lá, por favor, comigo, no capítulo de número 2 também, capítulo 2. Vamos ler 2 versículos só. Porque depois da apostasia, o que vai acontecer depois da apostasia, da renúncia da fé, o próximo passo de quem apostata na fé, quem renuncia à fé, é deixar o diabo sentar no coração, no trono de Deus. Misericórdia. Esse é o próximo passo do apostata, viu? Ele renuncia à fé, ele abandona a fé, e o próximo passo é deixar Lúcifer, Satanás, sentar no trono de Deus. E esta é a última. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ler juntos aqui. 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, eu pedi que vocês fossem, versículos 3 e 4. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Está aí. Então está aí. O diabo sentar no coração do homem é facinho, mano. Basta ele se afastar de Deus, basta ele renunciar a Deus. Mas eu não renuncio. Deus sabe que eu não renunciei. Se você renunciar ao teu irmão, à tua igreja, está renunciando justamente a Deus, amado. Ou você acha que isso aqui tudo é do homem? Em nome de Jesus, cara, pare de cair na mentira do diabo. Saia dessa cilada em nome de Jesus. Cada um que é cristão, amado, se conscientize, irmãos, do seu real papel na terra como cristão. Qual é a função de um cristão? O que a igreja deve entender como ser um cristão? O cristão, além de ser já um apóstolo, né? Porque crente é discípulo, né? Mas crente, o cristão já é apóstolo, já devia estar ensinando há muito tempo com a sua própria vida. Esse cristão, ele deve fazer o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 3, lá no versículo 9. Olha o que é um apóstolo. Porque nós somos cooperadores de Deus, amém? Está aí, ó. Somos cooperadores de Deus. Enfim, a palavra de Deus
diz entre tantas coisas, amados, entre tantas coisas, que ele é um fogo consumidor. E esse fogo, amados, tem que estar em nós, ardendo dentro da gente o tempo todo. A palavra de Deus vai dizer lá, por favor, veja em João 14, se você crê que Jesus habita em você, pelo Espírito Santo, veja que ele mesmo disse, através do apóstolo João, no capítulo 14. João 14 diz assim, versículos 16 e 17, quando Jesus está se despedindo dos seus discípulos, dos seus apóstolos, ele está ali já preparando eles para entenderem que eles vão agora apostolar. Apostolar? Sei lá se existe esse verbo. Eles vão ser apóstolos, vão ensinar, né? Então o versículo 16 do capítulo 14 vai dizer assim, ó, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco quanto tempo? Para sempre. Ele vai revelar quem é esse, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Aleluia. Então está aí, amados. Então, esse que está em nós é um fogo consumidor, ele tem que estar ali aqui, o tempo todo ardendo em nós. Tem que haver em você, mesmo em meio às tribulações, aí tem que ser que nem Abacuque, né? Mesmo que a figueira não... Foi isso que o presbítero viu terça-feira, né, presbítero? Nem que a figueira não floresça, não é? Não é isso? Ele fala nem que não haja o fruto na videira, né? Mesmo que os animais não estejam mais nos seus campos, desde que eu perca tudo, o Abacuque fala, eu nunca deixarei de adorar a meu Deus. Amém? Então, amados, no nome de Jesus, você perca, mas não perca a tua fé, amados. Não perca a tua fé, no nome de Jesus, porque a palavra de Deus é muito clara sobre isso. Quem que se afasta de Deus está apostatando da fé, está se renunciando à fé que Deus colocou no coração dele. Como é que aquela igreja servia para você e não serve mais? Onde que Deus usou para tirar você do mundo? Hein, igreja? Quem me disse a palavra foi esse servo de Deus, pelo Espírito Santo. Quando foi, Barão? Uma conversa que tivemos na sua casa. Ele falou isso pelo Espírito Santo. Eu nunca tinha raciocinado isso aí. Eu falei, é verdade, irmão, você tem toda a razão. Como é que para tirar você do mundo prestou e não presta mais? Como é que é isso? A fé que te fez sair do mundo, posto lamaçal do pecado, te colocou na luz, não serve mais. Não dá para entender, irmão. Aliás, dá. Está, sem perceber, se apostatando da fé. Está renunciando à fé que Deus colocou no seu coração. Misericórdia. Então, amados, vamos entender certas coisas. Deixemos de ser carnais e passemos a ser espirituais, porque somos espirituais no verdadeiro sentido da existência eterna. Então nós temos que tomar cuidado com isso. E a palavra de Deus fala para nós atentarmos para isso, não nos afastarmos de Deus. Diz as Escrituras, eu vou pedir que você, no nome de Jesus, vai em 1 Tessalonicenses, que esse é o último versículo que nós vamos ler aqui agora. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Passamos agora há pouco por eles aí, né, com essa passagem. Mas agora vamos no capítulo 5. 1 Tessalonicenses 5. Porque há uma frase no mundo que diz assim, uma frase não é bíblica, mas ela tem tudo a ver com a Bíblia, sabe? Uma frase que fala assim, já viu essa frase? Brasa que pula fora do braseiro, acontece o que com ela? Olha como as pessoas conhecem essa frase. Brasa que pula fora do braseiro vai se apagar. Então, amados, Deus é um fogo consumidor. Então Deus está dizendo, ele alerta aqui, ó, no capítulo de número, mas tem um pensamentinho que veio agora aqui, então tá bom, vou te responder pelo Espírito Santo, para você saber que é o Espírito Santo que está aqui falando na boca desse céu. Pois bem, eu te digo agora, que brasa queima, realmente se vira cinza assim, viu? Satanás do inferno. Mas não se esqueça que o fogo consumidor que consumiu a sarça de Moisés não consumia a sarça. E aprendeu agora o que é estar em espírito? Você, sem saber, deixou-se o Espírito de Satanás falar no teu coração, zombando e escarnecendo da pregação do Senhor. Capítulo 5, versículo 19. Não brinque com a pregação do Senhor, amado. Isso aqui é coisa séria. Quem está mandando pregar é o Espírito de Deus, que conhece mente e pensamentos antes de vir na tua mente. E esse pensamento que veio agora aí, o teu pensamento, é pensamento satânico, zombando e escarnecendo na mensagem de Deus, dizendo assim, foi ou não foi assim? Fica para você só. Mas foi ou não foi desse jeito? Mas a brasa, se
Se ela ficar no braseiro, ela vai virar cinza. Pois o fogo de Deus não consome para isso. É o mesmo fogo que estava na sarça de Moisés, que admirado ele estava a olhar para a sarça, que estava o fogo lá, mas não consumia a sarça. Pode ficar tranquilo que o Deus que te ama não vai te consumir. Agora sai de perto dele para você ver quem que vai destruir. Sai de perto dele. Por isso que ele declara aqui, em Tessalonicenses capítulo 5, capítulo 5, versículo 19: não apagueis, não extingais o Espírito de Deus. Amém, igreja? Esse é o conselho que o Espírito Santo dá a essa igreja aqui. É o conselho final. E esse é o tema dessa noite. Não exatamente isso, mas tem tudo a ver. Não deixe o amor esfriar. Amém? Não deixe o amor esfriar. Ou, em outros termos, não pule fora do Brasil. Amém? Coloque-se em pé e aplauda o Rei. Você crê nessa mensagem, aplauda o Rei. É dura, amado. Não é fácil ouvir isso, não. Não é fácil ouvir isso, amado. Mas sabe quem está em espírito de vida feliz? Porque sabe que Deus está nesse lugar, amado. Independente de quem esteja pregando, Ele está nesse lugar. Glórias a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós unimos a nossa oração agora em agradecimento, como ação de graça, porque reconhecemos que a Tua palavra é fiel e verdadeira. E ela veio para nos exortar, sim, mas essa exortação é de um pai que ama os filhos e não quer perdê-los. Que todos os Teus filhos sejam disciplinados por Tua palavra e possam, ao sair daqui essa noite, renovados e fortalecidos, cheios da Tua graça, porque o Senhor está tentando educar o filho a se manter vivo na palavra do Senhor, para que não morra na eternidade. Que todos que ouviram essa palavra, todos que ouviram essa mensagem, no nome de Jesus, sejam cheios do Espírito Santo, que possam, ao sair daqui, não só como ouvintes, mas como praticantes dessa palavra, em nome de Jesus. Nossos amados irmãos diáconos vão até vocês com esta folha. Eu acho que é 99% que já conhece essa folha. Desde que foi fundado esse ministério, essa folha foi revelada e ela tem sido instrumento de bênção, né? Ela tem sido um documento espiritual de campanhas. Até por enquanto, não há nada de místico nela, por enquanto é uma folha, mas a hora que você preencher, orando, determinando, orar sobre ela, sobre a causa que você vai apresentar a Deus, ela vai se tornar um documento espiritual. Aí você pode levar muito a sério mesmo, viu? Por enquanto é só uma folha, depois de preenchida e consagrada, recebendo a oração sua e confirmada na igreja, passa a ser um documento espiritual a qual Deus vai zelar muito pela sua fé. Então, o que é essa folha? Para que ela serve? Ela é uma campanha, onde você coloca o seu nome de fiel, onde você opta, vai ser uma campanha de libertação para a sua vida, aí tem as causas da sua vida, as áreas da sua vida, ou para terceiros, aí tem até espaço para outros casos. Então, você vai escolher aqui e vai relatar nessas 3 linhas um resumo de qual o motivo da campanha. Para você não se perder, porque é uma campanha de 7 semanas, 7 sexta-feiras aqui na igreja, ou 7 semanas na internet, daqui a pouco eu falo com você que já achou. São 7 semanas, tá? Então você deve ir acompanhando nessa agenda que tem aqui, vai da primeira até a 7ª semana. Aí você vai datando até você chegar na 7ª semana e responder a pergunta que está ali como opção. Só não tem opção na primeira semana, né? Primeira semana você pegou porque confiou no Senhor. Da segunda em diante tem 2 opções. Você responde, ou está em oração por quem está confiando no Senhor, ou já recebeu a vitória e agora está em cumprimento, está cumprindo a sua campanha até o final, já está em agradecimento, estará cumprindo. Vamos supor que você recebe na primeira semana, vai parar de vir nas outras 6. Isso é ser leproso, né? Um daqueles 9 leprosos. Então você deve cumprir as 7 semanas em agradecimento ao Senhor, tá bom? Em nome de Jesus. E assim é esse ensinamento. Então, aquele que quer começar uma campanha, não se esquecendo que, por ter essas perguntas na agenda aqui, é uma folha para cada causa. Se houver mais de uma causa, são mais de uma folha, né? 2 causas, 2 folhas, 3 causas, 3 folhas, e assim sucessivamente. Para isso, os meus amados irmãos diáconos de Jesus vai estar passando sobre a igreja, distribuindo gratuitamente essa folha. E eu vou me dirigir aqui aos irmãos que nos encontraram no canal do YouTube ou no blog da Comunidade Evangélica Mão de Deus. O canal do YouTube é o canal do YouTube Comunidade Evangélica Mão de Deus. E o blog é a Comunidade Evangélica Mão de Deus, blogspot.com.br. Então, os amados que nos encontraram nessa mensagem e sentiram um desejo de fazer essa campanha,
lamentou de não estar aqui em Londrina, porque a nossa igreja é Londrina, no blog. Quem abre o blog, que é uma revista virtual da igreja, vai conhecer a história da igreja e vai perceber que a igreja é de Londrina, né? Então, se você do Paraná, Brasil, se você por acaso lamentou de não estar aqui participando dessa campanha, porque não está presente, não se preocupe, olha aí, ó, chegou até você essa mensagem, chegou até você essa campanha, porque você pode entrar em contato comigo a qualquer tempo. Essa mensagem vai estar gravada no canal do YouTube, vai estar gravada no blog da igreja, e ao que você encontra ela, você pode entrar em contato comigo, né, no e-mail que passa agora no vídeo aí na tela. Esse e-mail é pessoal, eu vou responder para você, mandando no anexo, junto com a resposta, uma folha. Aí você vai imprimir quantas folhas você quiser para fazer a campanha de 7 semanas. Aí você vai ter que usar da inteligência que Deus te deu. Se você abriu no dia 1º, encontrou a gente lá no canal do YouTube, no blog, esse dia 1º foi uma quarta-feira, por exemplo, você vai esperar a outra quarta-feira, vai contar 7 dias, e vai abrir novamente o mesmo lugar que você abriu, e vai encontrar a gente lá com uma outra mensagem, ou um outro pregador, mas representando esta campanha, até completar 7 semanas. Faça isso, e Deus honrará a sua fé. Ao receber essa folha no seu computador, no seu e-mail, você imprime ela e preenche em oração, e vamos fazer essa oração junto com os irmãos aqui. Em nome de Jesus, os que pegaram a folha, coloque-se em pé, que eu tenho 2 minutos para terminar, 3 minutos para terminar esse culto. Coloque-se em pé os que vão começar hoje a campanha, da internet também. Coloque-se em pé, já que já está com a folha preenchida, né? Em nome de Jesus. Vamos falar com Deus então. É óbvio que vocês não têm a folha preenchida aqui na igreja, mas vocês podem orar, preencher em casa ainda hoje. Já vai estar fazendo com o primeiro dia, em nome de Jesus, tá bom? Da internet tem que estar com a folha já impressa e preenchida em nome de Jesus, para ser o primeiro dia. Vamos falar com Deus então. Enquanto o pastor fala ao microfone, vou pedir que você entre na presença de Deus e apresente a sua campanha, as suas causas, no nome de Jesus, tá bom? Senhor Deus e Pai, aí estão os seus filhos, aqui presentes na igreja, outros na internet, orando e intercedendo, pedindo a vossa intercessão, em o nome de Jesus, na causa ou nas causas que eles apresentam ao Senhor, nesse momento, em oração, através dessa campanha de libertação. Pai, envia teus anjos para colher esses pedidos e registrar no livro da vida deles, que esta noite tiveram a fé, ou este dia tiveram a fé necessária, de pegar uma campanha, de fazer esta campanha, em nome de Jesus, para honrar essa fé. O Senhor derramará a tua graça, eu creio nisso, e dará a eles a vitória, para que no tempo devido eles possam te louvar e te bendizer com testemunhos, te glorificando em nome de Jesus. Deus, eu passarei-lhes agora as instruções de como devem fazer a oração do primeiro dia. Registra, Senhor, que esse povo fará isto com fé, crendo na revelação da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos já deu tempo de falar com Deus o motivo da campanha, então agora faça a seguinte oração, tanto você presente quanto os que estão na internet. Repita essas palavras que Deus manda dizer à igreja. Digam todos que estão no início da campanha, os demais intercedam, por favor, em nome de Jesus. Senhor, diga, Senhor Deus, em nome de Jesus, eu estou em sua presença, acabei de apresentar a minha campanha, agora estou publicamente declarando a minha fé. Eu sei perfeitamente a quem entreguei esta causa. Está nas tuas mãos, Senhor, em o nome de Jesus, e eu darei testemunho da minha vitória, a qual já estou tomando posse pela fé, no nome de Jesus. Para a tua glória, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, eu verei a minha vitória chegar e darei testemunho dela, em nome de Jesus. Diga amém? Eu concordo com a sua vitória e declaro que quem está derrotado é todo aquele que já se levantou, ou ainda há de se levantar, e se levantar vai cair contra a sua campanha, porque ela está nas mãos do Todo-Poderoso, o nosso Deus, o grande eu sou. Você toma posse da vitória? Seja vitorioso ou vitoriosas, em nome de Jesus. Podemos assentar e façam cumprir, então, semanalmente, venham até cumprir 7 semanas na sua campanha, em nome de Jesus. Agora os demais, que já começaram a campanha, está no 2º, 3º, 4º, 5º, 6º ou 7º dia. Coloque-se em pé também, em nome de Jesus. Assim também na internet. Faça isso, você que está do 2º ao 7º dia. Nós vamos orar juntos. Não é necessário mais expor os motivos, né? Foi colocado no primeiro dia. Agora só a oração coletiva de demonstração de fé, para que o mundo espiritual se abale com a sua fé e você estremeça o inferno com a sua fé, em nome de Jesus. Amém? Então repita essas palavras que Deus coloca em meus lábios, para quem está do 2º ao 7º dia, tanto aqui presente quanto na internet. Digam, Senhor Deus, mais uma vez, em nome de Jesus, estou em tua presença, declarando a minha fé publicamente, pois lá no primeiro dia eu já declarei os motivos da minha campanha, e declarei que eu era vitorioso ou vitoriosa, se você é uma mulher, né? Óbvio. E diga, em nome de Jesus,
Eu estou publicamente declarando que a minha fé está ativa. Não me roubaram ela porque o Senhor não deixou. Eu estou firme e convicto da minha vitória. E quem será envergonhado serão os inimigos, que tentaram ou tentarão ainda contra ela, mas não prevalecerão. Pois está nas tuas mãos esta causa, e eu já tomei posse da minha vitória, e eu já te agradeço em nome de Jesus. Diga amém? E assim seja em sua vida, na sua causa, em nome de Jesus. Podemos assentar. Os que terminaram a campanha, depois depositem no vaso de oração. Os da internet, como não tem como você depositar no vaso de oração, volta a falar comigo naquele mesmo e-mail e eu vou te orientar a respeito da campanha quando terminada, caso eu já não tenha te orientado no primeiro dia. Eu estou fazendo isso agora, estou orientando no primeiro dia já como deve proceder. Mas se você é um daqueles que não for orientado, volte a falar comigo que eu vou te orientar no nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, igreja. Louvado seja o nome de Jesus.